Esse é o começo de uma conversa que tem tanto assunto que não precisa ter fim. Mas por hoje vai ser ponto ou vírgula. Eu sou Uchi. Eu sou Mila. Sejam bem-vindos ao Ponto e Vírgula. Nesse episódio de hoje, a gente queria comentar um pouco que essa semana não foi fácil para ninguém, né? E eu acho que o tema não poderia ser outro. E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa questão de cada pessoa próxima, ou até mesmo longe, mas que tem uma importância na nossa vida, que se vai, ela nos deixa de presente a lembrança da finitude. Quantas vezes, né, a gente, no momento da morte de alguém importante, a gente não volta para si e começa a dar importância a outras coisas. Foi realmente uma semana intensa, eu diria, Mila. Intensa, reflexiva, que nos convidou a parar, a fazer realmente pausas e reflexões acerca do que é urgente, do que é importante, né? Aonde que a gente vem investindo ou desperdiçando o nosso tempo, né? Porque uma coisa é você investir seu tempo, outra coisa é você desperdiçar o seu tempo. E é impossível diante de tantas perdas que a gente tem visto, ou de perto ou de longe, a tônica morte está muito próxima. É impossível a gente não parar para olhar isso como um chamado à vida. Eu prefiro fazer uma escolha, e acho que isso é uma escolha mesmo de cada um. Não me impactar com esse nome, com esse tema morte, e entender que ele é uma sentença para todo mundo. Muito pelo contrário, eu acho que quem está vivo tem que honrar esse lugar de vida agora, mais do que nunca, assim. Para mim, tudo isso que aconteceu essa semana, e eu tive perdas dentro de casa mesmo, assim, que me tocaram, me entristeceram, foram duras, mas ao mesmo tempo essas perdas ficam para mim como um chamado, um convite, uma imposição. Viva! Enquanto você está aqui, viva de uma forma profunda, intensa, verdadeira, sem adiamentos, porque essa coisa do amanhã, que já era algo subjetivo, a gente não sabe se virá, ele ficou de fato muito certeiro, né? Quem tem amanhã? Aquela história, né? Viva como se fosse uma despedida, porque é. E eu acho que a grande beleza da vida é essa, é você não saber o dia do fim. E às vezes a gente esquece que isso é a beleza da vida. E a gente acaba não aproveitando o dia. Não, eu brinco sempre, eu gosto de brincar que eu tenho o dom de trazer magia para o dia a dia. Tem uma das coisas que eu sempre gostei de trazer foi fazer com que o dia a dia, essas coisas que a gente faz mínimas em casa, um milkshake, uma banana amassada, que aquilo ali se tornasse um momento especial. Ou eu coloco num prato diferente, ou eu resolvo falar assim, não, hoje a gente não vai comer na mesa, a gente vai comer no chão da sala. Porque eu acho que são essas pequenas coisas assim que fazem a gente valorizar. Não é uma compra, não é uma saída. Isso também faz parte. E sim, são lembranças muito boas e momentos com certeza especiais. Mas essa questão assim de todo dia se lembrar e agradecer, né? Tô aqui. Todo mundo, a gente esquece isso, mas eu acho que toda vez que a gente dorme é uma pequena morte, né? A gente não sabe se a gente vai acordar no outro dia. Então, assim, minha mãe fala assim, toda vez que ela acorda, ela fala, opa, tô viva. Que lindo isso. E porque a gente esquece isso, né? E a gente se entrega, né? Como se fosse óbvio que a gente fosse acordar no outro dia. Que e lindo. não é tanto, isso não é pra trazer medo, não, gente. Isso é pra trazer consciência da entrega. Porque é assim mesmo, e a gente não sabe, a gente não vai saber. E é bom a gente não saber, porque imagina se a gente soubesse. A gente ia ficar fazendo o quê, né?
Mas eu acho que toda vez que alguém se vai, eu me pego em duas coisas. Uma é os momentos bons que eu vivi com essa pessoa, honrar essa lembrança boa e não ficar lembrando do momento da finitude, né, do fim em si. E essa questão de trazer para minha vida é como se desse tipo um clique, assim, né, um estalo. Opa! Você tá vivendo? Você tá presente? Né? Ou você tá no automático, você tá naquela correria maluca que você nem sabe o que você tá fazendo quando você faz 500 coisas ao mesmo tempo, que a gente se pega toda hora no automático, né? Quando eu recebi uma notícia, né, de uma morte de uma pessoa muito querida essa semana, eu precisei esvaziar essa emoção de alguma forma, né? Porque uma pessoa que morava em Salvador, eu em São Paulo. Então, bateu em mim e eu precisei esvaziar essa emoção de algum jeito. E eu pus num papel trechos do que eu estava sentindo. E eu vou pedir licença para ler para vocês. Que fala assim: a gente morre um bocadinho a cada dia. Que adiamos planos, que enterramos sonhos, que escolhemos o medo e não a coragem. Quando seguramos o riso, quando não se vive o que há para viver, quando não se dança, quando não se ouve o que o coração manda, quando se espera o amanhã, ele virá? Quem se esconde no raso, quem não percebe o acaso, quem não se entrega, quando se paralisa, e a vida só pede passagem. A gente não tem tempo a perder. Cazuza tem uma frase genial, simples, que diz assim: ontem já é passado. E ontem são 24 horas em relação a hoje. Mas é um pouco do que eu tentei dizer aqui. Não vai voltar. Então é assim, é até quando? Né? Até quando vai se esperar? Então, enquanto a vida não nos impõe, e ela é muito soberana nisso, na imposição do ponto final, né? Cabe a ela, não nos cabe. Enquanto ela não impõe esse ponto final, para mim a vida, de fato, é a somatória de muitos pontos e vírgulas, assim, que a gente não tem esse poder de dizer quando vai ser. E é isso que Mila falou. Isso é o mais genial de tudo. É isso que norteia, assim, o próximo passo, o próximo sketch. Quando vai ser? Não faço ideia. Isso me lembra muito que a minha avó, ela é Rosa Cruz, né? Que é tipo uma sociedade filosófica. E toda monografia, né? São os livrinhos que vinha com os conhecimentos. Eu me lembro que tinha assim em cima: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aquilo, de certa forma, durante muito tempo me incomodou demais, porque eu sentia, tipo... Porque aquilo tava falando comigo, sabe? Eu tava procrastinando alguma coisa. E a gente geralmente procrastina as coisas importantes e difíceis. E então, depois que eu entendi melhor por que aquela frase me incomodava, né? E é verdade isso. Às vezes a gente se sabota, a gente enche a vida da gente de tarefas, porque a gente não quer se sentir que não tá fazendo nada. Mas aí eu sempre tô me perguntando: isso que eu tô enchendo a minha vida, esse bando de tarefas que eu tô colocando aqui, ele me leva onde eu quero chegar ou não? Eu tô só é uma desculpa, sabe? É o meu álibi para não fazer exatamente aquilo que eu quero fazer. Então, esses momentos me fazem lembrar também dessa questão, né? Do que eu tô procrastinando. E essa semana a gente se compartilhou um card da Mafalda, genial Mafalda. E ela diz nesse card que a gente não se perca, né, entre o que é urgente e o que é importante, né? Que o urgente ele não te impeça de se ocupar exatamente com aquilo que é importante. Porque urgência a gente vai ter muitas. A gente que mora numa cidade grande, louca como São Paulo, tudo é urgente, tudo é para ontem.
o trânsito consome, as distâncias consomem. E eu acho que esse mundo do WhatsApp agora, no mundo comercial, tudo é para ontem, né? Tudo é agora, tudo é online, você está disponível o tempo todo. Como se adaptar? Essa é uma pergunta, não é uma conclusão. Eu não tenho uma conclusão, né? Como se adaptar? Como a gente como ser bons profissionais, mas também como dar um limite a isso, né? Como entender que tem um limite mesmo, assim, Mila, que chega, né? Chega para todo mundo, o seu é diferente do meu, mas todo mundo tem, a verdade é essa. Tem um livro que eu indico, assim, que foi um dos grandes livros que eu li recentemente, que fala muito sobre isso de uma forma aberta, fácil, leitura dinâmica, gostosa de ler. Chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A autora chama Ana Cláudia Arantes. Ela é médica, especialista em cuidados paliativos. Então, a vida da Ana Cláudia dentro de um hospital é lidar com pessoas que chegam na beira da morte, elas sabem que elas estão fadadas à morte, e as conversas até que esse dia chegue são muito interessantes, porque as pessoas trazem frustrações, conquistas, e a grande maioria diz assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse me permitido. Então, como eu escrevi no meu pequeno poeminha, assim, e se, quando se, mas a vida só pede passagem, assim, não dá para esperar, assim, cada minuto importa, mesmo, assim, a gente tá aqui agora, quando a gente se despedir, virou uma despedida, né? Esse momento aqui, de novo, igual, a gente não vai viver mais. Não. Então, vamos aproveitar, né? Se permitam, né? Se permitam mais. Permita. Se permita errar erros diferentes, se permita acertar, se permita fazer aquela coisa que você quer muito fazer, mas tem medo de ser julgada. Porque uma coisa é muito interessante, parece não. O que a maioria dessas pessoas que estão nesse momento de despedida, o que elas sentem na maioria das vezes, do que elas se entristecem, são por coisas que elas não fizeram. Não são por coisas que elas fizeram. Então, assim, quando você não faz... Então, eu acho que esse podcast também nasceu muito disso, né? Vamos fazer uma coisa que a gente goste, o momento é esse, vamos como a gente sabe, com o que a gente tem. Então, é muito isso. O arrependimento do não ter feito, ele é muito cruel. Assim, você não fez, você não viveu, você não teve a experiência. Faz, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tantas perdas, tantas mortes, tantos encerramentos dizem isso. Se tivesse um pouco mais de tempo, o que eu teria feito? Então, assim, né, vamos... Então, crie seu tempo. Viva! Abra espaço. O que você está fazendo, o que você não precisaria estar fazendo, e você pode abrir espaço para você criar realmente o seu tempo, o que é você. Uma música que a gente pensou para hoje era Paciência, do Lenine, né? Um pouco mais de paciência. E também um pouco mais de paciência com você, para que você se olhe e você veja, assim, com a gente, né? O que a gente quer mesmo? Tô indo para onde eu quero? Eu acho que esses momentos, como a gente passou nessa semana, trazem isso. Eu queria dedicar essa música para uma grande amiga, Martinha. Se você estiver nos escutando, é para você aquele show de Lenine que a gente foi e nós fomos muito felizes. E eu quero muito, muito, muito ter muitos outros momentos de felicidade com você e com todos os outros que hoje fazem parte da minha vida. Então, já que tem dedicatória, também tem um show de Lenine especial, que eu fui com a minha amiga Lê, essa música é pra você, que ela dançava que nem uma minhoca, a gente brincava assim, que ela dançava toda assim, rebolando assim, e era muito fofinho, e meu marido ficava dizendo que ela, olha a Lê ali, minhocando. Então, fica pra você também, amiga. E aí a gente pergunta pra vocês, né, e hoje? Vai ser ponto? Ou vai ser vírgula? Beijo. Tchau, tchau.